Ok, saudações a todos e a todas. Estamos iniciando nossa primeira aula de gestão ambiental. Essa aula de gestão ambiental direcionada ao curso de qualificação técnica da comunidade Sumidouro, município de Queimadas Novas, estado do Piauí. Eu sou o Francielson Barbosa, sou biólogo, também sou técnico de laboratório de mineração, Instituto Federal do Piauí, campus paulistano, e atualmente mestrando em perícia ambiental. Pois bem, nessa primeira aula da disciplina de gestão ambiental, vou trazer alguns conceitos para vocês de extrema importância para uma compreensão da disciplina ao desenvolvermos as aulas conforme proposto na ementa da disciplina. A gente vai abordar nessa aula as definições de gestão ambiental, compreender um pouco as principais formas de poluição que tanto está presente no nosso dia a dia. A gestão ambiental é o setor produtivo, e isso envolve um pouco as atividades de extração mineral que vocês desenvolvem na comunidade. Os agentes da regulamentação ambiental, quem está responsável por regulamentar o que acontece. O novo contexto econômico, que é uma atualização do presente momento, de como se encontram essas relações com as empresas e legislação mineral, ou seja, normas do setor produtivo, e também a decisão do cliente em comprar ou não. A política ambiental brasileira, como ela se desenvolveu, como ela se desenvolve ao longo dos anos. As principais conferências de meio ambiente, a gente entender de forma mais concreta quais as conferências e os impactos dessas conferências para a nossa sustentabilidade, e para finalizar essa aula a gente entender o conceito de sustentabilidade, o conceito tão comum no dia a dia, nas mídias, na grande mídia, nas redes sociais, é um conceito de desenvolvimento sustentável. E vem a ser isso. Então, por definição, a gente tem aqui gestão ambiental como o conjunto de medidas as quais são responsáveis, elas visam reduzir e proporcionar o controle dos impactos produzidos por as atividades e intervenções humanas sobre o meio ambiente. Então, desde já, destaco que toda a ação humana ela é capaz de causar uma alteração no meio ambiente. E essas alterações elas podem ser positivas ou negativas. Mas, em linhas gerais, todas as intervenções causadas pelo homem sobre o meio ambiente vai causar um efeito. E esse efeito pode ser benéfico ou maléfico. Quando você abre uma estrada, por exemplo, as pessoas que mais próximas estão dessas estradas, elas podem sofrer efeitos adversos, como serem removidos, caso estejam no centro onde esse acesso vai passar, essa BR, essa estrada, enfim, eles podem ser desapropriados, pode dividir propriedades, vai aumentar a poeira, e isso a gente vai ver mais à frente, que agrava os problemas respiratórios de algumas pessoas, enfim. Isso localmente é um efeito negativo. Porém, para quem não mora nesse lugar, pode ser
vários benefícios positivos dessa situação, desse caso concreto. Então, a abertura dessa estrada vai melhorar o fluxo de pessoas, vai reduzir o tempo de deslocamento, geração de emprego e renda para quem for contratado, quem vende algum produto, seja alimentício, seja de uso direto nessa obra, enfim. Então vocês percebem que em todas as ações provocadas ao meio ambiente, por simples que seja, ela vai causar alterações. E essas alterações geram efeitos adversos, benéficos ou não. Então, por definição, em linhas gerais, a gestão ambiental ela é um conjunto de medidas para reduzir e controlar esses impactos causados por essas atividades. Isso é fundamental nas grandes empresas e nas pequenas também, a presença do gestor ambiental. Ele presta essa consultoria, presta essa assistência para melhor posicionar e direcionar a empresa no rumo do desenvolvimento. Então, as principais formas de poluição da atualidade, podemos falar de forma simplificada, existem as principais formas de poluição da atualidade: os resíduos sólidos, os gasosos e os líquidos. Quando falamos em poluição hídrica, é muito comum em grandes cidades a gente perceber alterações de rios. Sabemos que o processo de ocupação do estado do Piauí ele partiu do interior em direção ao litoral, em função do processo de ocupação do estado do Piauí, que era a partir de fazendas de gado. A criação de gado, animais, demanda água. Então esses currais eram instalados nas margens de rios, facilitava o acesso à água, tanto para as pessoas que cuidavam dos animais, como também para os animais. E a maioria das cidades, vocês podem observar que estão instaladas, principalmente as cidades do semiárido, próximo a rios. Por exemplo, Paulistana, as margens do rio Canindé. Você tem Itainópolis, as margens do rio Itaim. Picos, rio Guaribas, margeia a cidade de Picos. E tantas outras que a gente pode observar. Nesse caso da imagem, vocês veem, aqui é o rio Parnaíba, completamente eutrofizado, a presença de muitas algas. Isso é resultante de despejo de esgotos, de lançamento de dejetos nessa água que faz com que aumente a proliferação de algas, de bactérias e acaba chegando nesse resultado. Então, a poluição hídrica ela é bastante impactante, bastante significativa. Por quê? Como consequência acontece redução da qualidade da água e a disponibilidade de água potável, o aumento de doenças de veiculação hídrica e a contaminação de fontes de alimentos, como os peixes e crustáceos. Então, dá para perceber nas imagens o quão de consequências podem ocorrer a partir de uma água. A poluição hídrica pode fazer mal, tanto do termo de potabilidade como de quantidade. Porque a água doce presente no mundo, no globo terrestre como um todo, você considerar o 100% de água, você tem menos de 3% de água disponível para o consumo. Desses 3%, mais de 1% está de forma congelada nas calotas polares. Então a água que, em relação ao todo que a população demanda por água potável, menos de 1%. E a metade, esse menos de 1%, grande parte dela ainda está de forma subterrânea, nos aquíferos. Então, daí a importância também de não se preocupar só com a poluição
de forma das águas correntes, rios, riachos, açudes, mas também das águas subterrâneas. Então, imagine o desastre que seria um tanque de combustível numa área de aquífero se romper. Então, sabemos que o potencial de contaminação e poluição de 1 litro de água passa dos 1.000 litros. Né? Segundo estimativas, 1 litro de diesel, de água, de óleo jogado no oceano passa dos 1.000 litros que são poluídos. Então, veja aí o tamanho do problema. Outra forma bastante comum de poluição é a poluição atmosférica. Principalmente a partir do lançamento de gases, de chaminés, de indústrias, de fábricas. As queimadas também contribuem significativamente para isso. E o muito comum na nossa região é isso, a realização de queimadas. A gente percebe que na época ali de setembro em diante, nossa região semiárida, é muito comum a realização de queimadas para o plantio. Então essas queimadas elas acabam ainda piorando a qualidade do ar, porque justamente a partir de setembro temos a umidade do ar muito baixa, a umidade aí abaixo dos 25%. Então, quanto mais gases lançados na atmosfera, mais grave a situação fica no que diz respeito ao aumento de doenças respiratórias e tantos outros problemas que acontecem a partir desse tipo de poluição atmosférica. As consequências listarei 3, mas tem mais consequências além disso. Por exemplo, o aumento de doenças respiratórias. Então, pessoas que são asmáticas, pessoas que têm alguma comorbidade do sistema respiratório, sofrem muito naquele período de setembro em diante na nossa região. A umidade muito baixa, a umidade relativa do ar muito baixa, o tempo muito seco, e ainda acontece o agravante da presença de queimadas. Né? E aí muitos gases são lançados na atmosfera e acaba, contudo, aumentando o número de pessoas com uma piora no quadro de respiração. A ocorrência de chuva ácida também, isso é muito comum em zonas industrializadas, porque vários tipos de gases com diversos compostos são lançados à atmosfera. Uma vez esses gases lançados à atmosfera, ao entrar em contato com o oxigênio e a chuva, a água da chuva, acaba acidificando essa chuva, essa água que cai. E essa chuva, ela, dependendo do grau de acidez, ela é prejudicial para lagos, porque pode ocasionar a mortandade de peixes, ela pode causar destruição de florestas. No início da segunda revolução industrial, na região da Alemanha, então, em algumas regiões altamente industrializadas, aconteceu de florestas perderem completamente as suas folhas e muitas espécies acabaram morrendo a partir de chuvas ácidas, porque era uma região altamente industrializada, faziam o uso do carvão, carvão mineral, como a principal matéria para aquecer os fornos das siderúrgicas, principalmente, lançava uma grande quantidade de enxofre. Esse enxofre, ao entrar em reação com o oxigênio da atmosfera e com a chuva, uma chuva altamente ácida que acabou matando dezenas de milhares de quilômetros de floresta. E também alguns lagos, vários lagos ficaram altamente contaminados com a presença de metais pesados, enfim, diversos tipos de gases que acabaram acidificando aquele ambiente. E também a poluição atmosférica ela pode sim resultar na mudança comportamental de diversas espécies. Aqui é um exemplo, eu trago essa imagem, eu registrei essa imagem em visita aí à comunidade de vocês, a comunidade de Sumidouro. Isso é uma encosta no riacho, onde vocês percebem algas
E que correlação a gente pode fazer dessa imagem com a gente falando de poluição atmosférica? De forma inicial, posso dizer que esse ambiente ele está em equilíbrio, porque algas elas são altamente sensíveis à poluição atmosférica. Então, uma vez o ambiente estando limpo, a qualidade do ar estando isenta de poluentes, a gente tem um ambiente como esse, com a presença de algas, né, de líquens formando nessas rochas de forma de uma cor viva. Como estamos num período chuvoso, né, a época das chuvas, é porque você costuma ver a quantidade de vida aflorante em uma rocha. Isso é uma rocha onde eles estão aí de forma amplamente equilibrada. Então, de forma assim, de inspeção visual, podemos dizer nesse primeiro momento, é que o ar nessa zona, nessa área que visitei, está de forma equilibrada. E é perceptível perceber isso devido à ausência de indústrias no entorno, à ausência de estradas, de poeiras, de fuligem, de motores de caminhões, enfim, uma área altamente preservada. E aí a gente correlacionando a gestão ambiental e o setor produtivo. Né? Todas as atividades humanas elas causam impacto ao meio ambiente? Essa afirmativa? Sim. Né? Você pode entender como uma afirmação ou transformar essa frase em uma interrogação. Então, todas as atividades humanas elas são responsáveis por causar impactos ao meio ambiente. Agora, cabe a nós, como sociedade, como responsáveis por determinada atividade produtiva, potencializar os efeitos positivos e reduzir os negativos. É isso que busca, né, os estudos ambientais. E o que a gente pode fazer como cidadão diante disso? Melhor cobrar políticas públicas capazes de potencializar os efeitos benéficos e diminuir os efeitos adversos, os efeitos negativos. As atividades produtivas, como eu falei lá no início, elas são potenciais causadoras de externalidades. Essas externalidades elas podem ser positivas ou negativas. A gente cita o exemplo de um parque eólico, né? A construção de um parque eólico. Durante o licenciamento ambiental desse empreendimento, existem algumas zonas que são classificadas quanto ao impacto que vai acontecer. Existem as áreas que serão diretamente afetadas, aquelas mais próximas, e existe a área que serão afetadas de forma indireta. Então, você levando em consideração o parque eólico que eu falei, quem está no entorno poderá sim ser afetado diretamente, porque algumas propriedades serão atingidas, elas deixarão de ser aquele espaço agricultável para abrigar torres, algumas áreas serão desapropriadas para a abertura de vias de acesso, estradas, melhorias, né, na infraestrutura para a chegada, né, nesse ambiente, nesse local. Porém, aquelas pessoas que não são diretamente afetadas, elas podem ser beneficiadas. Por exemplo, na geração de emprego, na melhoria das qualidades de saúde, porque quando uma cidade recebe uma grande quantidade de pessoas, a infraestrutura de saúde, de segurança, ela não está preparada para receber. E às vezes acabam, né, a maioria das vezes, acaba sim recebendo mais aporte financeiro para melhor gerenciar a saúde, melhor gerenciar a educação, também melhorar, né, o sistema de segurança público daquele local. Além de parcerias público-privadas que podem ser firmadas
entre o empreendedor que está chegando naquele município com o município. É muito comum, como de forma de compensação, de forma compensatória, algumas indústrias, algumas empresas, ao chegarem no município, propor algumas parcerias com o município, como a reforma de espaços públicos, a manutenção de estradas, né, a melhoria de vias de acesso. Claro que não são todas as vias, não são todos os lugares que são contemplados, até porque leva em consideração as zonas, né, as áreas que são afetadas, direta ou indiretamente afetadas. Então, nesse sentido, essas áreas que são diretamente afetadas ou indiretamente, elas recebem um tipo de compensação para reduzir essas externalidades negativas e potencializar o aspecto positivo, né? As externalidades positivas. E aí, como agentes de regulamentação ambiental, a gente tem uma ligação entre o Estado, que ele é responsável pela regulação formal, o Estado com a edição de decretos, leis, resoluções, instruções normativas, normas. A comunidade local também é responsável nesse processo de regulamentação, né? Responsável por uma regulamentação que a literatura classifica como regulamentação informal. O que seria essa regulamentação informal? É justamente o que vocês estão fazendo aí na comunidade, né? A comunidade, como um todo, não é capaz de determinar e propor uma lei que seja aplicada em outros municípios, em outras situações similares. Porém, de maneira informal, a comunidade ela ajuda sim na regulamentação quando se reúne em formas de assembleias, de associações, enfim, de cooperativa, e cobra do empreendedor medidas que potencializem aquelas externalidades positivas, né? Reduzir ao máximo os efeitos negativos. Porque, como falei no início, toda atividade humana ela é capaz de produzir os dois lados, né? Os efeitos, causar efeitos negativos ou positivos. E a intenção é que sejam maximizados ao máximo esses efeitos positivos. O mercado também é um importante agente, né, que faz parte da regulamentação ambiental. O mercado, isso diz respeito à consciência ambiental. Por exemplo, alguns frigoríficos, eu já estou fugindo um pouco da nossa realidade, mas de uma forma exemplificativa, alguns frigoríficos eles não compram carnes de fazendas que têm um alto índice de desmatamento. Isso é uma consciência ambiental ditada pelo mercado. E por que o frigorífico não faz isso? Não é porque o frigorífico é bonzinho. É porque o consumidor, muitos consumidores finais, sobretudo os países europeus, eles não querem levar essa fama que estão comprando, enfim, carne, qualquer matéria produzida de uma fazenda que é responsável por ocasionar um grande desmatamento na região. Então, se a fazenda não atende a alguns critérios, o frigorífico não compra daquela fazenda, e isso em função do seu mercado consumidor. Então, isso também, o mercado, ele faz parte de um agente, né? Está inserido nesse rol de agentes de regulamentação ambiental. Outro setor que está inserido é stakeholders. Isso diz respeito à cadeia produtiva e às parcerias de adoção de ações ambientais, as famosas certificações. Acho que vocês já viram falar em certificação ambiental, o estabelecimento das ISOs, né? Essas ISOs são normas internacionais que as empresas adotam para
atender alguns critérios e dizer que esse produto ele é isento de determinados poluentes, determinadas formas de extração, enfim, a sua produção ela é sustentável. O novo contexto econômico ele está relacionado de três formas que a gente pode dizer que dita o mercado: a responsabilidade social, aliado à conscientização do consumidor, com a legislação ambiental. No que diz respeito à política ambiental brasileira, essas mudanças, essas alterações, elas surgiram na década de 70, a partir de algumas discussões do Clube de Roma, lá em Estocolmo, a primeira conferência ambiental que aconteceu para discutir normas e melhores maneiras de preservar o meio ambiente, e isso em função de um movimento ambientalista lá nos Estados Unidos a partir do uso indiscriminado do DDT, que é uma substância química, um pesticida, que ele é capaz de entrar em cadeia, na cadeia alimentar. Então, era muito utilizado para controle de pragas, porém fugiu do controle esse uso desse produto e acabou dizimando diversas espécies de peixes, pássaros e surgimento de doenças em humanos. Então, a partir disso surgiu essa discussão. Então, em linhas gerais, a política ambiental brasileira ela corresponde ao conjunto de metas e instrumentos que objetivam minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente. E aí a gente falando das principais conferências de meio ambiente, como eu falei no início, a primeira conferência foi a de Estocolmo, em 72, realizada na Suécia. De lá para cá diversos eventos aconteceram, de menores magnitudes, porém não menos importantes, até chegar à Eco 92, que foi a Rio 92, realizada no Rio de Janeiro em 92. Mas dentro disso, entre uma conferência e outra, vários avanços aconteceram. E aí a gente pode citar de 72 a 92, tivemos em 86 a resolução do IBAMA 01 de 86, que tratava e trata ainda na atualidade do licenciamento ambiental. A gente teve em 88 a promulgação da Constituição Federal de 88, e aí ela dedica um capítulo inteiro para falar de meio ambiente. Foi uma das primeiras constituições a falar de meio ambiente, a Constituição de 88, lá no capítulo 6, artigo 225 e seus incisos, que trata do meio ambiente, das formas de proteção. Em 89 tivemos aí a criação do IBAMA, responsável por conduzir os processos de licenciamento. E aí em 92 chega-se a realização da Eco 92 lá no Rio de Janeiro. Passaram alguns anos, a Rio Mais 10, em 2002, 10 anos depois, aconteceu a Rio Mais 10, que foi uma avaliação dos efeitos surtidos pela Eco 92. Foi feita em Joanesburgo, na África do Sul, a Rio Mais 10. E aí entre 92 e 2002, diversos avanços aconteceram. E aí o mais importante dentre eles foi em 97 a criação do protocolo de Kyoto, em Kyoto, no Japão. Esse protocolo ele visa efeitos, na prática seria a redução do lançamento de gases tóxicos. Isso contribui muito com a redução da poluição atmosférica. E aí em 2012, ou seja, 20 anos após a Eco 92, tivemos novamente no Rio de Janeiro a Rio Mais 20, onde foi discutido novas formas de ajustar essa legislação que está em constante transformação desde 72, que foi o marco inicial. Porém, no Brasil, já tinha esse movimento bem antes de 72. O nosso primeiro Código Florestal
instituído em 65. Foi o primeiro Código Florestal, apesar de não ser cumprido na prática, mas já existia uma preocupação do legislador em melhor proteger. E se a gente voltar a um tempo mais remoto na história, a proteção das nossas florestas ela não ganhou esse peso formal em 65 apenas. Desde o Brasil Império que já existia espécies imunes ao corte, né? Devido ao desaparecimento de algumas espécies, o imperador ele já instituiu alguns decretos que proibiam o corte de algumas espécies. E aí, falando em sustentabilidade, o que vem a ser sustentabilidade? Em 1987 foi publicado o relatório Brundtland. Esse relatório ele é um efeito, né, um desdobramento da Conferência de Estocolmo de 72, e nele surgiu pela primeira vez o desenvolvimento sustentável. E o que vem a ser esse desenvolvimento sustentável que tanto se fala nos meios de comunicação? Bom, para o relatório Brundtland, em linhas gerais, é a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Então, perceba que na imagem você tem um meio ecológico, formando esse círculo em verde, com o meio econômico e o meio social. Então, para uma atividade ser equilibrada, ser sustentável, ela tem que atender ao tripé. Ela levar em consideração aos aspectos ecológicos, ambientais, ao aspecto econômico como social das pessoas envolvidas. Então, o desenvolvimento sustentável ele fica nessa tríplice fronteira entre esses três patamares básicos que foi proposto pelo relatório Brundtland. Então, de forma, em linhas gerais, para a gente concluir, a gestão ambiental ela tem sido um dos principais instrumentos da atualidade, com expressiva significância para as organizações, proporcionando competitividade em qualquer segmento. Então, podemos observar que tanto as formas de poluição, né, hídrica, atmosférica ou outro tipo de poluição, por exemplo, poluição dos líquidos, são formas danosas, são formas nocivas que poluem os nossos ambientes. E a gestão ambiental, os profissionais dessa área, eles surgiram diante dessas necessidades, dessas demandas. Né? Para melhor definir esse conceito, a gente, usando ferramentas de gestão, a gente pode caracterizar as principais formas de poluição, propor medidas, né, de solução, de resolução, fazer um melhor direcionamento entre gerir os recursos naturais com o setor produtivo, porque as sociedades são demandantes e demandam e irão continuar demandando de mais recursos, né, para manter em funcionamento todo o padrão de vida já estabelecido. É importante que exista essa regulamentação, porque senão sai de controle a situação. Então, mesmo observando peculiaridades de cada região, de cada local, é importante que seja falado em uma única língua. Né? Por exemplo, no Brasil, o Código Florestal ele é aplicado para todas as propriedades rurais do Brasil. Claro que com algumas diferenças. E aí você tem que levar em consideração o ambiente. Por exemplo, a parte de reserva legal na Caatinga ela é diferente da Amazônia. Lá chega-se até 80%
a propriedade destina-se como área de reserva legal. Por quê? Não porque a Amazônia é um bioma diferente da Caatinga que tem um privilégio, mas por ser mais sensível, tem uma riqueza ecológica maior em relação à Caatinga. A sensibilidade também é maior daquele ambiente, então, a partir de discussões tanto científicas como políticas, chegou-se a esse consenso, né? E aí a gente percebe o contexto ambiental, a qualidade, existe sim toda essa discussão, alguns grupos radicais, outros de formas mais liberais, mas de maneira geral, né, o novo contexto econômico ele dita as condições do consumo. A política ambiental brasileira, a gente percebeu que ela está em constante evolução, desde que iniciou. Horas são de formas mais protetivas, horas de formas mais liberais, mas de uma maneira geral o objetivo é que tenha uma melhor proteção estabelecida. A gente viu também nessa aula as principais conferências de meio ambiente e discutimos o conceito de sustentabilidade. Nos próximos encontros vamos adentrar mais de forma mais precisa, de forma mais específica nesses tópicos que foram abordados de formas preliminares. E aí, junto com esse material, vou disponibilizar algumas questões para discussão que será postada em grupo.